O Psicólogo Responde com o Marcílio Villanova. Agora no YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de nossas publicações. Estamos aqui mais uma quinta-feira, o programa O Psicólogo Responde. E hoje nós temos um tema muito importante. Na realidade, nós vamos aqui falar sobre um tema que está muito banalizado, tá bom? Um tema muito banalizado e precisa ser desmistificado, tá bom? Nessa noite nós vamos desconstruir muitos conceitos e muitos preconceitos sobre este tema, tá bom? Nós iremos falar sobre bipolaridade e está comigo aqui para me ajudar nesta noite a minha assistente Ruth Arelli. Boa noite, Ruth. Boa noite, doutor Marcílio. Que coisa maravilhosa, hein? Eu fiquei sabendo que até eu vou ter surpresa, né, com o tema. Eu olho para todo mundo, já vou dizendo que está todo mundo bipolar, mas garante, doutor Marcílio, que hoje a gente vai saber da Tec tá aí quando estamos ou quando conhecemos alguém bipolar. É isso mesmo, doutor? Isso mesmo. Estamos por aqui. Quero ver. Agradecer aqui o pessoal do outro lado aqui, né? Com certeza, a produção. Toda a produção que contribui para que esse programa ele possa estar no ar, para vocês aí estar assistindo nessa noite. E é verdade, Ruth, muitas pessoas estão banalizando a questão da bipolaridade. Estamos falando de um transtorno muito profundo, um transtorno muito sério, que muitas pessoas banalizam e acabam enquadrando várias pessoas dentro do transtorno, porque a pessoa amanheceu com mau humor, ou porque a pessoa na realidade apresenta um tipo de comportamento que não é esperado para aquele momento. Então, nós temos muitas coisas para a gente falar hoje, tá bom? Tá muito babado. Olha só, e o pessoal já começou a dar boa noite aqui, né? A Ednaide Rocha dando boa noite, Neném Costa também dando boa noite. Estamos muito ansiosos aí para saber tudo sobre esse assunto, esse tema importantíssimo. Agora, antes, né, já que a gente está começando agora na live, vocês vão compartilhando esse vídeo, mandando para todo mundo. E uma coisa também que eu quero falar para vocês. Na terça-feira passada, a gente conseguiu atingir quase... Não, mentira, a gente passou dos 1.000 inscritos, não é isso? E aí deu uma queda, gente. O que acontece? Na hora que a gente completa os 1.000 inscritos e segurou os 1.000 inscritos, alguém vai ganhar uma transformação. É cabelo, é maquiagem, é roupa, e não só externo, porque na verdade vai passar por uma junta, né? Uma junta médica, vai passar por psicólogos, vai ter todo um preparo para que a vida de alguém seja transformada. Então vocês que estão assistindo, se ainda não estiverem inscritos no nosso canal, corre lá e vamos ajudar alguém a ter uma vida transformada e ajudar também a nossa TV, claro, não é isso? Vamos lá, pessoal. Depois que vocês mandaram o aviãozinho, já se inscreveram, já mandou a mãe se inscrever também, tá todo mundo correndo nisso. A gente vai começar com o tema, na verdade, com alguns textos, né, doutor? Para a gente já pegar algum norte aí, falando sobre esse tema importante. Vamos lá para a primeira imagem, que tem aí um texto. E o doutor vai dar uma explicada. E o pessoal que está em casa, que quiser fazer algum tipo de pergunta ou trazer alguma curiosidade dentro do tema, tá, gente? Em nome de Jesus, dentro do tema bipolaridade de hoje, não perde, hein? Vamos lá dar uma olhada aqui. Olha só, eu sou ceguinha, eu vou olhar por aqui, tá? Pelo meu celular, porque eu realmente estou com um problema seríssimo de visão. Espera aí. Vamos achar aqui. Marcílio. Gente, eu vou achar. Peraí. Foi tanta mensagem agora. Muitas coisas, na realidade. Tem um monte de gente mandando mensagem, gente. Marcílio, doutor Marcílio. Achei. Pronto. Consigo enxergar nada de longe.
Vamos lá para a primeira. Olha só. Transtorno afetivo bipolar. Essa siglazinha, doutor, que vem aqui, CID-10, alguma coisa, Classificação Internacional de Doenças. Gente, é uma doença. Então, não posso chegar dizendo aí que, né, minha irmã é bipolar porque ela comprou uma blusa, disse que gostou e chega em casa e disse que não gosta mais. Isso não enquadra, não? Não, isso não Gente, enquadra. Eu jurava que era. Nada a ver. Isso não, sabe? Isso, na realidade, é que a pessoa não se sentiu bem, ela se arrependeu, talvez ela não pensou direitinho e acabou acontecendo isso, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu jurava que era, doutor. Já tô, né, me ligando aqui. Vê só. CID-10, né, F31.3, transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo, leve ou moderado. Então, nós temos o afetivo bipolar. E aí tem esse episódio que já é depressivo, né? Que é do leve ao moderado. E tem o transtorno afetivo bipolar, que é um episódio atual, depressivo, grave e sem sintomas psicóticos. Explica aí, doutor. E tem também o transtorno bipolar com sintomas psicóticos. Né? Gente, então, sério? Durante as leituras que a gente vai fazer aqui, a gente vai explicando aos poucos, tá bom? Então, o CID-10 é essa classificação internacional de doenças. Todas as doenças estão nesse... Classificadas, né? Classificadas, tá bom? F32 seria uma numeração que a gente segue, psicólogos, psiquiatras, para os psiquiatras dão os diagnósticos, usando essas siglas. F23, F32, que é a depressão... usando tanto nome aqui, que para facilitar F31, virou número. Isso, F73, F74, e cada uma patologia tem a sua descrição numérica aqui dentro do CID, tá? O CID é uma classificação das doenças, ele classifica usando siglas, usando números, tá bom? Me fala aí, doutor, essa diferença, por exemplo, desses transtornos aqui, quando é só afetivo bipolar, como é que é? No caso, é o estágio mais leve? A gente está falando de estados leves, estados moderados e estados graves, gravíssimos, né? O senhor tem algum, por exemplo, um exemplo aí para trazer sobre essa bipolaridade bem leve? A bipolaridade, na realidade, se é bipolaridade, não é uma bipolaridade leve, nunca é, entendeu? Assim, a gente fala menos agressiva, tá? Menos agressiva, que seria o F31.3, por exemplo, que ela já vem acompanhada de outros sintomas, tá? Então, esse episódio depressivo, a gente vê bi, né, que é dupla, 2, bi, é não só um transtorno, mas ele vem acompanhado de depressão, né? Sempre vem acompanhado. Isso, entendeu? Então, depressão e também em outros níveis ele vem acompanhado de sintomas psicóticos, aonde o paciente ele deixa de viver o mundo real e cria um mundo ideal. Isso é muito perigoso, tá? Durante o programa a gente vai explicando, tá bom? Muito incrível. É bom ler a próxima, tá bom? Vamos lá para a próxima. Para a gente começar a explicar. A imagem 2 aí. Eu vou ler aqui, pessoal, no celular, porque a vista tá pouca. Certo? Vamos lá. O principal sintoma é um estado de humor, tristeza e desespero, né? Em função da gravidade da depressão, podem sentir-se alguns ou muitos seguintes sintomas: preocupação com fracassos, incapacidades, a perca da autoestima, pode ficar-se obcecado com pensamentos negativos sem conseguir afastá-los. Sentimento de inutilidade, desespero, culpa excessiva, pensamentos lentos, esquecimento, dificuldade de concentração e em tomar decisões, perda de interesse pelo trabalho, pelos hobbies e pelas pessoas, incluindo familiares e amigos. Explica aí, doutor, o que é que traz essas... Por exemplo, seria só a preocupação contínua ou a pessoa está aqui animada no trabalho e daqui a pouco desanima total? Isso, não, a gente está falando de alguns sintomas e nós vamos prosseguir falando sobre sintomas para no final a gente trazer um resultado de tudo isso. O que a gente quer mostrar aqui para vocês que estão assistindo, a gente quer trazer a importância de vocês terem conhecimento sobre isso.
Então, olha só, que aqui nós não estamos falando de apenas 1, 2 ou 3 sintomas. A gente está falando de um conjunto amplo de sintomas que vai além de uma depressão, tá? Que vai além de uma ansiedade, tá bom? Sendo que tem sintomas de ansiedade, tem sintomas de depressão, tem sintomas que se assemelham à esquizofrenia, tá bom? Sintomas esquizofrênicos, sintomas psicóticos, tá bom? Então, assim, nós estamos falando de um conjunto de sintomas. Então, pois então vamos continuar preocupação, com esses sintomas, né? A pessoa se sente fracassado, incapacitado, perda da autoestima, né? Então, você leu todos esses aí. Sentimento de inutilidade. Então, veja que cada um desses sintomas, eles têm um peso muito grande em qualquer ser humano. Imagina se fosse apenas sintomas de inutilidade ou autoestima baixa, ou a pessoa se sente com muita preocupação. Então, tem tudo isso. Esquecimentos, desmotivação, né, perca de interesse pelo trabalho. Então, nós não estamos falando de uma coisa tão simples, com tantos sintomas para ser uma coisa tão simples, né? Então, assim, para uma pessoa ser, ou ter, ou receber, ou ser diagnosticada com bipolaridade, ele precisa de uma análise muito profunda, tá bom? Vamos prosseguir lendo os próximo sintomas. Ainda sintomas, né? Sintomas, tá bom? Vamos lá, produção, trazer mais uma imagem. Agora é o 3, né? Os sintomas aqui ainda, olha só. A perca de interesse pelo trabalho, pelos hobbies e pelas pessoas, né? Incluindo os familiares e amigos. Essa preocupação excessiva com queixas físicas, como, por exemplo, a obstipação. O que seria? Obstipação seria prisão de ventre e seria até dificuldade de evacuar. Que entendeu? coisa. Então eles colocaram um nome aqui mais bonito, bem difícil e tal, né? Tá, mas assim, babado. esses são os significados, tá? Que interessante. Agitação, inquietação, sem conseguir estar sossegado ou a perca de energia, cansaço, inacção total, alterações de apetite, do peso, alterações do sono, insônia e sono a mais ou diminuição do desejo sexual, choro fácil ou vontade de chorar sem ser capaz, ideias de morte e de suicídio, tentativas de suicídio, uso excessivo de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias, a perca da noção da realidade, ideias estranhas, delírios, vozes com conteúdos negativos e depressivos. Meu Deus! Tudo isso. Mais sintomas. E a gente ainda tem mais um cartaz aí, trazendo também ainda sintomas. Desculpa. Tá, esse aqui é o último que traz... Não, é? Não, é então assim, aqui a gente já percebeu, mas uma classificação de sintomas que se enquadra dentro desse transtorno, né? Isso seria bem além de uma depressão. A gente já leu aqui sintomas que daria depressão, síndrome de pânico, mais ou menos. A própria esquizofrenia, essa questão de ver... Se assemelha à esquizofrenia, já ultrapassou uma ansiedade, algumas fobias. Então, nós temos sintomas aqui muito... Por exemplo, quando a gente lê aqui, a diminuição sexual, por exemplo, e a questão do uso em excesso de bebidas alcoólicas, entendeu? Ou drogas. Entendeu? Nossa. Então, assim, ele tem, na realidade, um descontrole muito grande, ele passa a ter esse desequilíbrio emocional que afeta o cérebro e não só o neuro, mas o neurofisiológico, o emocional. Gente. E ele tem, na realidade, um sofrimento, insônia, incapacidade de se relacionar com o social. Muitas vezes ele é excluído dos grupos, ele tem esse sofrimento social, porque ele não é bem aceito. E ele tem esse sofrimento familiar também, ele é excluso na família. E ele se torna uma pessoa excluído. Então isso gera também outros sofrimentos. E acaba, de certa forma, todos esses
esses sintomas, causando e ainda intensificando ainda mais essas dores, porque ele se sente desprezado muitas vezes. Excluído, então ele né? ele precisa, na realidade, emitir outros comportamentos. E a gente vai continuar lendo. Exatamente aqui. Ainda falando sobre os sintomas, tá, pessoal? Aqui a gente hoje estamos falando sobre um tema muito badalado. Na verdade, a gente rotula muito. Eu sou uma das pessoas que também enxergo bipolaridade em todo canto e nem era assim, né? Sim. Eu já estava julgando aí. Hoje nós vamos entender exatamente o que é bipolaridade. E a gente está tratando sobre sintomas. E a gente vai dar continuidade agora, ó. Ainda sobre sintomas, também pode trazer irritabilidade extrema, a pessoa torna-se exigente, se zanga quando os outros não acatam seus desejos e vontades, alterações emocionais súbitas e imprevisíveis. Essa questão do súbito é muito recorrente da questão da bipolaridade, né? Que Isso. você está bonzinho, daqui a pouco, né? Isso. É aquela surtada. Eu acho que é uma das características bem fortes. Imprevisíveis, os pensamentos aceleram-se, a fala é muito rápida com mudanças frequentes de assunto, reação excessivas a estímulos, interpretação errada de acontecimentos e irritação com pequenas coisas, levando a mal comentários banais. Isso aqui é só uma junta, né? Isso. Basicamente um resuminho. Então, na realidade, ele fica... é muito sensível às falas, ele entende que as pessoas estão falando mal dele, ou que aquelas falas são a respeito da pessoa dele, então ele faz ele ouve e na realidade essa escuta, ela é perdida, o significado tem uma mudança até chegar nele. Então ele entende de outra forma, as pessoas falam uma coisa, ele compreende outra e ele fica irritado com aquelas falas. Então, logo desperta comportamentos indesejados. Ele, na realidade, tem um nível de dopamina em excesso, tá? E é por isso que, quando ele procura essa ajuda psiquiátrica, na realidade, os psiquiatras vão prescrever medicamentos para que possa controlar um pouco esse nível de dopamina que vem em excesso. Então, em excesso, tudo dele é em excesso. Ele não tem... tranquilidade para falar, por exemplo. Então ele fala 1000 palavras em 1 minuto. Ele quer que as coisas aconteçam da forma dele. Ele não aceita ser contrariado. Contrariar um bipolar é arrumar encrenca, tá bom? Sim. Contrariar um bipolar é você querer arrumar inimizades, porque ele não aceita ser contrariado. E ao mesmo tempo ele desenvolve ser do contra. Se alguém falar alguma coisa, ele vai dizer, não é assim, isso nunca foi desse jeito. Ele precisa ir para o outro lado. Ele precisa ser do contra e ele não quer ser contrariado, entendeu? Que coisa, então ele cria uma ideia de um personagem sobre ele e esse personagem não pode, de forma alguma, ser diminuído. E uma vez que esse personagem é diminuído, ele tem respostas de vários níveis, tá? Ele tem resposta de bater na mesa, dar murro na mesa que sobe os copos, tá? Ele quebra alguma coisa, ele quebra pratos, ele joga o que ele tiver no chão, pega a TV e quebra, se ele estiver irritado mesmo, tá? Gente, então, coisa bem sério, hein? Isso, bem sério. E nós já temos perguntas aqui, viu? O pessoal de casa tá comentando bastante. Vilma Carvalho já deu boa noite. Boa noite, Vilma. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Carla Soares dando boa noite também. Erisvan Baltazar dando boa noite. Marciene Villanova, boa noite. Boa noite. Já tinha que ser Vila Nova, né? Aí em São Paulo. Vanessa Menezes dando boa noite. Maria Isabel Silvestre também dando boa noite. Daniel Silva também dando boa noite. Boa noite, Daniel. Daniel falando aqui, olha. Cheguei atrasado, mas qual a forma de eu identificar uma pessoa quando ela tem bipolaridade? Então, aí é muito difícil, tá bom? Estudar. Tem que estudar. Por exemplo... Há alguns anos atrás, alguns psiquiatras de nível universitário, professores de faculdade de psiquiatria, eles falaram que dava o diagnóstico de bipolaridade após 6 anos de estudos
do caso e outros em até 10 anos, ok? Então, como é que eu posso detectar muitas vezes senso comum, ou que seja senso crítico, né? Senso crítico, algumas pessoas que estejam assistindo, que porventura não entendam, senso crítico é uma pessoa que tem graduação, tem um curso superior. Senso comum é uma pessoa que só estudou até o 2º grau, é classificado assim. Então, uma pessoa, por exemplo, um psiquiatra, e hoje com a tecnologia avançada, né, tudo avançou, a medicina teve muitos avanços, alguns psiquiatras, após 6 meses de estudo desse paciente, com muito medo ainda, eles dão esse diagnóstico, tá bom? Gente. Depois de 6 meses de estudo. É o mínimo que pode ser razoável. É porque, no caso, são vários transtornos que se repetem em várias outras ocasiões. Sim. E elas acumuladas ali, pode ser ou não um transtorno de bipolaridade. E de repente pode dar esse diagnóstico e não ser, entendeu? Porque pode ser uma esquizofrenia, pode ser um outro transtorno, por exemplo, que se assemelha muito, depressão psicótica, por exemplo, entendeu? Então, o psiquiatra, ele faz esse acompanhamento e após 6 meses e até mais, como eu falei, outros psiquiatras, cada psiquiatra trabalha de uma forma, tá? Mas os psiquiatras, na realidade, eles pensam muito, estudam muito o caso para dar um diagnóstico nesse nível. Então, imagina nós, né? Como é que a gente pode ver uma pessoa na rua que está aí nervosa por algum acontecimento e diz é bipolar. Então, se um psiquiatra estuda 6 meses ou mais, como eu posso detectar, entendeu? Eu entendia, doutor, a questão da bipolaridade como essa questão desse nível, por exemplo, de você estar indo aqui tranquilo, né? Sei lá, você está numa fase, ou, por exemplo, mudança de humor. Eu sempre enxergava bipolaridade, eu quero que o senhor explique isso agora para o pessoal que está em casa. Minha visão de bipolaridade era a pessoa que está aqui agora, de buenas, né? O sorriso maravilhoso e tal, e do nada mesmo, agora ainda, né? Ninguém falou nada, a pessoa muda totalmente o humor. Ou a questão de, inusitadamente, você mudar de comportamento. Eu sempre enxergava bipolaridade mais nessa vertente, e aí agora não, são N's... Isso, porque essa linha de raciocínio que você pensa e que muitas pessoas interpretavam assim, é uma coisa que a gente não pode, porque várias pessoas, se você fizer uma análise, se o Marcílio chegar no psicólogo hoje e ele fizer uma análise, o psicólogo vai encontrar traços de bipolaridade no Marcílio, traços de depressivo no Marcílio, traços de ansiedade no Marcílio, entendeu? Todos nós temos. Então nós temos traços de alguma patologia, isso é possível, tá? Agora, quando a gente fala de um traço de uma doença, ou seja, quando comportamento... eu vou diagnosticar de fato aquela pessoa... Isso, um comportamento, eu não posso diagnosticar uma pessoa porque ele tem um comportamento de um psicótico, um comportamento de alguém que tem síndrome de pânico, um comportamento de alguém que tem ansiedade aguda, um comportamento de depressivo, um comportamento de esquizofrênico, né? Então, eu não posso diagnosticar uma pessoa por 2 ou 3 sintomas. Tem que ser um conjunto de sintomas e isso está de acordo com o CID-10, tá bom? Essa classificação que está lá. Para você ser diagnosticado com tal sintoma, você precisa apontar tais comportamentos e dentro desses comportamentos você ser acompanhado por um período longo. E esse profissional que está acompanhando, se realmente esse paciente, ele continua emitindo esses comportamentos durante todo esse período, aí sim, ele entra dentro dessa classificação e ele é acompanhado e ele vai ser medicado, tá? O psiquiatra vai... Essas medicações, doutor, traz qualidade em que sentido para o paciente? O paciente com bipolaridade, na realidade, ele não tem cura. É uma doença crônica, tá? Ele não tem cura. Ele consegue ter uma vida mais tranquila, mais com qualidade, ok? Quando ele tem um bom acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo.
e esse paciente toma os medicamentos corretos, né? Então ele tem melhor... estabilizar tudo isso, né? Melhor qualidade de vida. Isso não quer dizer, mas ele tem os surtos dele e as fases, né? Sim. Também tem outros sintomas, as fases. Eu acho que a gente até vai ler um pouco também sobre isso agora. Sobre a questão das fases, né? Olha só, Daniel Silva ainda falando aqui. No caso, a bipolaridade, ela está associada à agressividade? Tem agressividade também nos sintomas. O cara é muito agressivo, tá? Mas existe o bipolar que não seja agressivo ou não? Não, ou tem esse também? Tem. Todo bipolar é agressivo. Todos. O cara é agressivo. O paciente, na realidade, é agressivo. Ele bate na mesa, ele pega a faca para matar alguém, ele dá murro na parede, ele mete a própria cabeça na parede que o sangue desce. Pois precisa. eu não conheço nenhum bipolar. Tá Entendeu? Então, assim, não é simples assim, tá bom? Ele dá murro nas pessoas se precisar, ele quebra tudo. Gente, que absurdo. Isso. Olha só, Raimundo Moura Pedrosa dizendo aqui, boa noite a todos, parabéns ao programa, Neto. Neto, meu coordenador do CAPS. Boa um abraço noite, aí para todo o pessoal do CAPS. Olha só, Rogério Silva, meu pai, né, dizendo aqui, boa noite, Ruth, minha filha mais linda. Não tinha um mais não, mas eu botei o mais, porque ele tem muita filha. Boa noite, Rogério. Um beijo. Parabéns aí. Patrícia Ribeiro botando os coraçõezinhos aqui, Diana Pimentel dando boa noite. Boa noite, Diana. Patrícia. Diana Pimentel. Diana Pimentel, minha coordenadora do CEMUP. Que coisa boa. Gente finíssima. Diana Pimentel aqui falando, olha, esse meu amigo Marcílio é muito top, é verdade, Diana. Diana ainda falando aqui que ele é o melhor psicólogo. Tá uma guerra, minha gente, na cidade, pro povo agendar esse homem, tá um negócio sério. Imagina, tem psicólogos aí excelentes. Aí, meu pai aqui falando novamente, Rogério, parabéns, doutor Marcílio. E aí, meu pai fala aqui, olha, gostaria de saber se a bipolaridade tem um acompanhamento psiquiátrico e sem uso de medicamentos, se pode piorar com o tempo. Isso. Tem que tomar os medicamentos, inclusive tem pessoas que se sentem muito bem e querem parar a medicação. E aí está o erro, porque não pode. Eles precisam prosseguir esse medicamento para ter esse equilíbrio. Em outros casos, eles procuram até aquela terapia que a gente falou a semana passada, eletroconvulsioterapia, tá bom? É um tipo de terapia que é muito usada, principalmente nesse transtorno de bipolaridade, ok? Para você ver como é tão grave, essa terapia é uma terapia que custa aí, em média R$2.000 por sessão, de 30 minutos no máximo cada sessão. Caríssima, entendeu? Não tem nada disso pelo SUS, só particular? Particular, às vezes encontra pelo SUS também. Graças a Deus. Depende, tá? Precisa procurar Depende da muito. cidade. Os planos de saúde, às vezes também meio que... Pode ser que tenha, Não, né? no plano de saúde poucos cobrem essa terapia, eles mandam fazer particular e eles, devolvem essa grana para a pessoa, tá? Muito interessante. Vamos lá dar continuidade agora falando sobre as causas que traz esse transtorno de bipolaridade, que é o próximo, exatamente, olha aqui. Há vários fatores que predispõem essa doença. Qual é a doença que nós estamos falando para vocês que chegaram agora? Bipolaridade, tá, gente? As causas dessa bipolaridade, né? Há vários fatores que predispõem à doença, mas o seu conhecimento ainda é incompleto. Os fatores genéticos e biológicos, né, na química do cérebro, têm um papel essencial entre as coisas da doença, mas o tipo de personalidade e os estresses que a pessoa enfrenta desempenham também um papel relevante no desencadeamento das crises. No caso, esse convívio social, as questões externas, elas vão contribuir muito para todo esse desencadeamento dessas crises, doutor? Sim, também. Tudo, a gente precisa entender que, em alguns casos, tá? Alguns casos, isso pode, na realidade, ser um contribuinte, ok? Por exemplo, tem um caso que eu atendo que o psiquiatra deu esse diagnóstico de bipolaridade. E eu conheço bem esse caso, que essa pessoa, esse paciente que recebeu esse transtorno, ele sofreu muito
com o relacionamento dos pais, tá? Um relacionamento muito abusivo, muito agressivo, onde ele presenciava muitas vezes o pai agredindo a mãe, tá? Então foram muitas agressões. O pai deu vários murros na barriga da mãe quando ela estava gestante, deu vários murros, batia com muita frequência nela, e esse garoto já nasceu com problemas. E depois que nasceu, ele continuou, depois que cresceu um pouquinho, ele continuou presenciando, a mãe não havia separado, e continuou presenciando essas agressões, murros, o sangue descia várias vezes, e essa mãe não deixou ainda esse pai dele, Isso é um tá? amor roxo. Então, assim, ele presenciou muito isso, e ele é muito agressivo. Ele é muito agressivo, ele bate a cabeça na parede, ele se esmurra, entendeu? Ele é uma pessoa agressiva, ele grita, e se você falar qualquer coisa para ele, contrariando, ele chora, mas não é um choro normal, é um choro de agressividade, um choro de revolta. Não é aquela criança que chora normal, tá? A gente está falando de um choro que já é aquele choro olhando o que tem pela frente para pegar e jogar a primeira coisa no chão e quebrar tudo. Gente do céu. Joga o celular no chão, de estourar a tela do celular, de pegar a cadeira e pegar assim e meter na parede, entendeu? Então, assim, esses são fatores que podem contribuir, tá? Então, todas as doenças de ordem emocionais, a gente não tem um fator específico. Pode ser vários fatores, genéticos, ambientais, né? E, nesse caso aqui, é também desempenhado por esse papel social, desse papel familiar, dessas vivências traumáticas, tá bom? Que vão estar piorando as crises, né, ou contribuindo. E não que toda bipolaridade venha daí. Até mesmo porque bipolaridade é um caso bem raro, tá bom? Em cada 100 pacientes que procuram um psicólogo, ou 300, você vai encontrar um bipolar. Nossa. Entendeu? É porque a bipolaridade, ela vai abranger várias outras coisas, né? Você tem que estar com um acúmulo aí de várias outras... Você entendeu? Então, Muito não é forte. tão banalizado igual a gente ouve, ok? Então, olha só, a cada 100 ou a cada 300 pacientes, Que você vai procuram encontrar... São 300 que procuram, que já acha que tem. Não. A pacientes normais. Sim. Tipo, vem pessoas com depressão, com ansiedade, com esquizofrenia, com todos os tipos de transtorno, ok? A cada 100 ou 300 pacientes, um desses vai estar com um transtorno bipolar. Que bom que é menos, né? Então, é menos. E isso aumenta o quê? A responsabilidade que a gente precisa ter de chamar uma pessoa de bipolar. E eu chamava tanta Porque gente. se 300 pessoas que estão sofrendo, a gente vai... Isso não é uma coisa científica, tá? A gente tem, mas isso não quer dizer que seja uma regra absoluta. Claro. Pode até você atender 400, 500 pacientes e não encontrar como bipolar no meio dessas pessoas, tá? Tá bom? Não é regra. E hoje, né, no caso... A nível Brasil, nós sempre temos esse costume de taxar ou de catalogar, às vezes, sei lá, uma sogra que tá com a cara boa e daqui a pouco tá com a cara feia, a gente, ela é bipolar, aí não sei, a gente sempre usa mesmo esse estereotipo, termo, né? E rotula as pessoas. Muito interessante saber. Olha só aqui, Ixi, gente, enganchei agora. Mairinara Gomes deu um oi. Josefa Albuquerque, Zefinha, dizendo aqui: estou aqui no Espaço Zara Mix, ligadinho no programa, muito importante para que todos assistam. Verdade, um beijo grande, Zefinha. Boa noite, Zefinha. Zefinha, né? E todos que estão aí no Espaço Zara Mix assistindo, né? Verdade. Que bom. Quero mandar também aqui um abraço para o pessoal lá da padaria Alto da Serra. Passei lá agora à tarde, né? E uma padaria muito legal, um pessoal muito legal. Falaram que estariam assistindo que a coisa programação. boa. Disseram, vamos colocar aqui na TV. Nós temos que trazer a das meninas, né? São as meninas? Isso, as meninas Nós lá. Vamos trazer vocês depois no programa Vida de Valor, viu? Na quarta-feira. Vamos trazer para contar a história delas um dia aí. Sempre eu passo para comprar bolo, uns bolos maravilhoso, sim. Isso.
Olha só, Mairinara de novo aqui falando assim, por que que a mulher tem uma chave no nome dela? Por que a mulher tem uma chave no nome dela? Misericórdia, não entendi. Eita, explica de novo. Eu vou fazer uma terapia para entender. Essa pergunta aqui agora. Eu vou ficar te devendo essa resposta. Elabora aí agora de novo essa pergunta que a gente não entendeu, que a gente já vai responder. Eu não sei por que que a mulher tem uma chave no nome dela. Alguém vai encontrar essa chave para abrir e entrar nesse coração. Né? Só se foi mesmo. Só se for amorosamente, Olha, viu? Vamos falar agora aqui mais um, né? Falando sobre bipolaridade, trazendo o tratamento agora, né? Que é o texto 6. Traz aí, produção. E você já falou do... Isso, ok. Das causas, né? Tá. Isso. Que eram aqueles fatores e agora trazendo aí a questão do tratamento. Olha só, doutor. Varia muito, a pessoa pode estar em fase maníaca ou depressiva durante alguns dias ou durante vários meses. Os períodos de estabilidade entre crises podem durar dias, meses ou anos. O tratamento adequado encurta a duração das crises e pode preveni-las. Explica aí o que seria essa fase maníaca. Em que, na realidade, ele tem agora uma série de comportamentos eufóricos, por exemplo. Tem essa fase também eufórica, e a gente pode até enquadrar a fase maníaca e a fase eufórica, que na realidade nada mais é do que comportamentos em excesso ou comportamentos, digamos assim, com menos intensidade. Então aquela pessoa, nesse momento, ele gasta muito, por exemplo, ele faz muitas compras, ele sai fazendo negócios desnecessários, ele ri bastante, ele tem na realidade um comportamento que não é condizente com um equilíbrio, tá? Então ele sai daquele equilíbrio, ele tem fases eufóricas, ele é o brincalhão, ele anima a plateia inteira, ele é muito feliz, ele sai comprando, ele sai gastando, ele sai fazendo coisas assim que é fora do normal, tá? Sim. Eu chego ali, eu não tenho necessidade disso, mas eu compro, eu faço negócios errados, eu estou feliz demais, eu sou o legal da turma. Vou pagar a rodada dos uísques aqui agora. Isso, eu sou agora, eu sou o cara, eu vou representar vocês, entendeu? Então assim, em excesso, muitas coisas e outras coisas em falta, tá bom? Então isso seria também ele fica sem estabilidade, ele perde o equilíbrio e ele faz as coisas por impulso, é uma fase também impulsiva, tá? A gente pode falar também que ele faz as coisas por impulso, e aí ele tem crises, tá bom? E a gente pode falar de crises, e aí você viu, crises que duram semanas, dias, meses, ou pode durar um ano. Então assim, puxa vida, eu vou dizer que uma pessoa é bipolar porque a pessoa não acordou bem hoje, porque a pessoa está nervosa porque a vida não deu certo, entendeu? Ela pode estar vivendo assim, só aquela fase que ainda não ficou crônico ali, né? Como a gente falando hoje sobre a sua tosse, que estava durando muito. Estava crônica, né? Se for um transtorno ali, às vezes não é nem o transtorno, está passando por uma fase difícil, às vezes um luto, alguma situação, e ela está naquela frustração ou naquela ansiedade que vai passar. Isso. Você entendeu? Então, assim, não é uma coisa passageira, uma coisa... Então, isso pode ser bem durável. Então, por isso que os psiquiatras vão fazer esse acompanhamento e ver se realmente é condizente esses sintomas, se eles perduram, né? Realmente, se eles vão perdurarem, para que se constate realmente a bipolaridade no diagnóstico, entendeu? E aí, essa questão do tratamento, né, falando aqui, que esses períodos de estabilidade entre as crises, quando você está sendo tratado, elas podem aí estar encurtando a duração dessa crise. Isso. Ou até, inclusive, prevenindo, né? Isso, porque na realidade, a pessoa que tem o diagnóstico, que ele se cuida, que ele toma os medicamentos, ele está fazendo essa prevenção, tá? Porque o que nós estamos fazendo aqui é prevenção nessa noite, entendeu? Nós estamos
pessoas e isso gera saúde emocional. Claro. Porque eu não vou ficar rotulando as pessoas por aí, você é bipolar. Por quê? Porque você assistiu no programa lá, o Psicólogo Responde, que bipolaridade não é uma coisa tão banalizada. E porque a pessoa está triste hoje, eu não vou rotular essa pessoa ou enquadrar ela dentro de estereótipos sociais, né? Que apenas por conta de uma fase que ela está vivendo. Que não e aí a sociedade rotula, tá? O que a sociedade sabe fazer muito é rotular, tá bom? Então... Sério, eu vou parar com isso. Olha só, eu estou tentando voltar aqui para Mairinara, né? Ela estava falando aqui, na verdade, uma mensagem antes, né? Vocês dois falam super bem, porque a mulher tem uma chave no nome dela. Aí aqui ela conclui que Josefa Gomes, que Zefinha tem uma chave. Né? Eu acredito que Zefinha é top, nesse sentido, né? Legal. Concordamos plenamente, viu, Muito Mairinara? bem, muito legal. Parabéns. Hiromi Reis. Boa noite. Os animais também possuem bipolaridade? É possível que os animais possuam algum transtorno assim? Eita, que pergunta legal, hein? Olha aí. Olha, eu preciso estudar mais sobre essa ideia dos animais terem bipolaridade, ok? Vou ficar te devendo essa resposta. Vamos trazer depois aí um Tá conteúdo todo focado em Beleza? animais, né? Isso. Vamos fazer Tá bom? sim. Olha, vamos dando continuidade. Pessoal que está em casa, que queira fazer alguma pergunta dentro desse tema de bipolaridade, pode ir fazendo que hoje ainda o psicólogo responde para vocês, tá bom? Vamos aí às fases da doença. É no próximo, a fases da doença, o 8 é isso? Não. Não, é esse mesmo, eu que endoidei aqui. Olha só, podemos resumir o surto psicótico do transtorno bipolar como uma cisão entre a realidade e fantasia, onde o paciente apresenta um sofrimento intenso com muita angústia e desespero, muitas vezes com ideação, com uma ideia de suicida, né? Com um quadro depressivo. Isso, ideação, suicida e depressão, entendeu? Que não... na realidade, mais um sintoma de alguém que está em sofrimento profundo, com uma perca da realidade, a desvalorização pela vida e, nesse momento, o vazio, ele é muito extenso a ponto dele querer também tirar a vida, porque a gente está falando de um momento também depressivo, né? Sim. Então, essa bipolaridade entre depressão e bipolar, de duas doenças, dois transtornos, e quando o psiquiatra vai dar esse diagnóstico, ele está diagnosticando dois transtornos, F32, que é a depressão, no CID-10, e F31, que é a bipolaridade. Então, nós estamos dando dois CID a uma única pessoa, entendeu? E poderia enquadrar também dentro de outros, né? Porque ele tem sintomas de outros, mas ele está pegando esses dois CIDs, que são da depressão, F32, e a bipolaridade, ok? Essa polaridade aí já vem de muitas, né? Por isso que tantas causas, que tantos... Isso. Enfim, vamos lá. Dentre essa questão aqui, a gente está vendo o surto mesmo dentro da bipolaridade, né? É um surto do bipolar. Isso. Mas, por exemplo, se for uma pessoa que tenha o mesmo surto, que também esteja na mesma situação, só que não é categorizado como bipolar, seria o quê? É possível uma pessoa ter um surto, ela surtou, tá bom? E aí chama um surto psicótico, uma perca da realidade. Se é só uma crise, passou e aí demorou pouquinho tempo. É possível, tá bom? E isso, na realidade, vai depender do nível de estresse que a pessoa tem e, de repente, a pessoa não suporta esse estresse e ela acaba surtando. Só que esse surto não é uma questão recorrente, tá? Agora, caso dê essa continuidade e essas crises voltem, aí só estudando mesmo cada caso, né? Isso, a gente precisa entender que nem todo surto é bipolaridade, ok? Mas a gente está falando que na bipolaridade, um dos sintomas é esse surto, tá? Então, esse surto na bipolaridade, ele pode também acontecer com frequência, tá? Ou não, isso vai depender de como ele está sendo
tratado, como ele está tratando esse transtorno, tá? Muito importante. Então, assim, e esse surto, na realidade, ele tem uma perda da realidade, ele pode criar um mundo de fantasias, onde ele se empodera e ele quer ser o super-homem, o Deus que veio com uma missão, por exemplo. Ele quer criar uma realidade fora daquele que ele está vivendo. A Mulher Maravilha, a apresentadora, o dono do banco. Eu sou o presidente, por exemplo, dos Estados Unidos e eu sou o Barack Obama, ele inventa, ele cria e ele interpreta aquele personagem e realmente ele fala muito como aquele personagem, ok? Gente, ele diz, olha, eu vim aqui para governar, na realidade, ganhei muitos votos, eu ganhei aí toda a atenção do povo, eu sou uma pessoa de destaque e tal. E assim, bem sério, bem tranquilo. Lá em São Paulo, eu lembro que quando a gente fez estágio no 9º ano de psicologia, a gente fez em um asilo e tinha muitas pessoas de todos os níveis. Então tem pessoas que contam a história assim que você diz, puxa vida, eu queria ter essa intelectualidade de contar uma história nesse nível, criar uma história assim com começo, meio e fim, com essa seriedade, com todos esses pontos. E aí você vê, olha, eu nasci em uma família muito rica, e depois eu entrei na faculdade e tal, estudei na USP, e depois de lá eu fiz graduação, pós-graduação, depois eu fiz lá mestrado, doutorado, e depois eu estudei medicina, eu sou um dos melhores médicos, já fiz muitas cirurgias e tal. Inclusive, eu trabalhei lá no Hospital das Clínicas, no Albert Einstein, e ele começa falando, tal, mas espera aí, isso é uma verdade e tal. Ele começa a falar dos pacientes, tal, das formas. Eu acho interessante, lá em João Pessoa, eu conheci um rapaz nesse nível e logo após, conversando com a mãe desse rapaz, ela explicou que era realmente um transtorno. Mas vê que interessante, ele acredita ser piloto de um avião. Sim. E ele estudou mesmo. Agora lá no Google, enfim, livros e ele pegou todo o acervo de tudo e ele realmente acredita, ele tem toda a parte instrumental daquele setor que ele diz ser, né, ter propriedade de atuar e convence qualquer ser humano. Isso. É incrível. Ele se convenceu, ele acredita e a história é muito interessante. Assim. E ele é. E aí, se você partir, por exemplo, para a teoria... Só não dá para o cabo andar dentro do avião dele, porque vai que... Mas aí ele pode criar um avião. O avião dele, ele pode entrar dentro de qualquer... Se ele sentar em uma poltrona e ele falar que ali é a poltrona do helicóptero, ali ele é o helicóptero para ele, entendeu? É o mundo e real, realmente ideal dele, né? Isso acontece na vida dele, Sim, é real isso. Para nós é assim, a gente está vendo tal, nossa, não, ele tal. Mas assim, para ele é real, ele tem essa vivência, isso, entendeu? É ele tem essa vivência, ele sente essas emoções, ele é feliz porque ele é piloto de avião. E isso é uma realidade. E você não pode contrariar ele dizendo que não é, porque você vai perder tempo, porque para ele e ele é um dos melhores pilotos de avião e pronto. Tá? E é o que basta, né? E por isso que é necessário ele ser acompanhado para ir... Um estado psicótico, por exemplo. Eu fiz uma leitura, o paciente psiquiátrico. Na realidade, ele só ia para o psiquiatra à noite. Porque durante o dia, ele falava que quando ele saía, a rua, os prédios ficavam querendo cair sobre ele. A rua ficava torta. E os prédios iam cair em cima dele se ele saísse durante o dia. Então ele só saía se fosse à noite. Gente. Entendeu? E isso era uma realidade para ele. Porque assim, para nós, nossa, não tem sentido, não vai cair. E por isso o cuidado dos significados, né? Mas para ele tem esse significado, né? Em outras leituras, por exemplo, em um asilo, tinha um desses pacientes que colocou as pernas na janela e ficava a noite toda, entendeu? A noite toda balançando as pernas, porque se ele parasse de balançar, o trem vinha e passava lá e ia matar todo mundo. Então ele precisava ficar a noite toda... Ele estava salvando a vida de todo mundo. Salvando a vida de todo mundo. É o cara, né? Para ele, estava salvando, entendeu? Desse jeito. E ele tinha muita insônia e tal, entendeu? E assim, não conseguia dormir. Mas por quê? Por isso.
Que interessante. Então são ideias que a pessoa ele cria, ele deixa o mundo real, ele cria um mundo ideal e ele passa a conviver esse mundo ideal, um estado aí psicótico, tá bom? Muito interessante. Isso. Gente, a gente volta agorinha, vamos chamar agora um comercial do nosso parceiro aí, Barra Nova. Venha já fazer seu crediário na Barra Nova Acessórios e Perfumaria. Parcelamos suas compras em até 6 vezes e você pode aproveitar nossas promoções em perfumaria o ano todo. Aqui você encontra tudo em bolsas, carteiras, óculos, bijuterias, havaianas e muito mais. E você pode ainda ser uma de nossas revendedoras e obter ótimos lucros, além de contar com os serviços bancários e ainda aproveitar as melhores taxas de empréstimos da região. Barra Nova Acessórios e Perfumaria. Seu estilo, você quem faz. Praça São Vicente, Centro, Saloá. Telefone 981 76 60 66. Vendas em atacado e varejo. Abra a mesa. Olá, Ok. pessoal. Voltando agora. Vou ler mais umas mensagens aqui do pessoal que está em casa. Eita, deixa eu ver de onde é que era que estavam as mensagens. Tava de ponta cabeça, pessoal. Espera aí. Deixa eu voltar aqui, pessoal. A tela abriu toda e não estou conseguindo ver as mensagens nesse. Deixa eu tentar ver aqui como é que eu faço para voltar, viu, gente? Enquanto isso, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado aí a nossa programação, as pessoas que têm aí prestigiado o nosso trabalho. Excelente noite para você. Na realidade, nós estamos aí trazendo informações, trazendo aí prevenção, né, para que as pessoas possam ficarem informadas acerca de vários transtornos, acerca da vida emocional, tá bom? Esse programa é voltado para o público, tá bom? Para todos vocês, para terem saúde emocional de qualidade, tá bom? Então, já conseguiu aí, Ruth? Já consegui voltar, graças a Deus. O Hiromi, que fez aquela pergunta lá sobre os animais terem bipolaridade, está falando aqui que ele está falando de Osasco. Nós estamos te devendo agora essas respostas aí sobre animais, mas a gente vai falar sobre o assunto posteriormente. Andresa dando aqui, boa noite, Andresa, um abraço para você. Vilma falando aqui, ó. A cada programa um novo aprendizado, instruções que fazem entender melhor sobre nós, sobre o outro e o mundo onde estamos inseridos. Obrigada por essa iniciativa desse programa. E Vilma mandou aqui parabéns, muito obrigada, Vilma. Carla Soares falando aqui, programa maravilhoso e esclarecedor. Né? A Silvia Martins falando boa noite e parabéns. Silvia falando, conheço milhares de pessoas assim. E aí, Audálio, né, o Diário de Maria Clara, dando parabéns também. Audálio Alves, boa noite, doutor Marcílio e Ruth, que conheci pessoalmente na Emancipação, tirando fotos. Olá, Audálio. Boa noite, Audálio. Boa noite. Cada Vilma. vez o programa trazendo assuntos bons. Acho que a chave que a moça perguntou é uma que tem no nome de Zefinha e Giovanni. Ah, muito bem. Legal. Parabéns, primo véi. Entendi. Audálio Alves falando, deve ser algo de moderação. Aí aqui foram esses comentários. O pessoal que estiver em casa aqui, tiver alguma pergunta, gente, vamos fazer. Se vocês quiserem trazer uma curiosidade aí de alguém que vocês acham que é bipolar, que está em casa, ou de alguém que vocês julgam, pelo amor de Deus, não tragam nomes, tá? Porque senão a gente vai trazer no ao vivo aí, né? Trazer uma briga. Mas se vocês querem, sei lá, saber se o cunhado de vocês é bipolar, que está aí em casa, traz aí, sem trazer nomes, né? Claro, uma curiosidade, uma situação para que o doutor possa fazer uma avaliação aqui ligeira, né? Sabendo e lembrando que para que traga um diagnóstico tem que ser aí meses de estudo, não é? Isso. Vou dizer que é bipolar, pelo amor de Deus. Quero aqui aproveitar para mandar um forte abraço mais uma vez aí para a Vilma de Garanhuns, que está sempre prestigiando o nosso trabalho. Verdade. Né? É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem interesse por saber mais e mais, Com né? certeza. E assim, está sempre nos prestigiando. E todas as pessoas que estão nos assistindo, um abraço para André, né? O motorista do CAPS,
Maravilha, um abraço. Todo o pessoal do CAPS e André também do Centro de Reabilitação. E todos os meus colegas de trabalho do Centro de Reabilitação, forte abraço, tá bom? Muito bem. Olha só, vamos trazendo aí mais fases que no caso, agora, que é a imagem aí, produção 8, certo? Ainda tratando de fases dessa doença, né? A gente agora mais falou sobre o surto e agora a gente trazendo aí o principal sintoma de mania, né? É um estado de humor elevado e expansivo, eufórico ou irritável. Nas fases iniciais da crise, a pessoa pode se sentir mais alegre, associável, afetiva, faladora, autoconfiante, inteligente e criativa. Com a elevação progressiva de humor e a aceleração psíquica, podem surgir alguns ou todos os seguintes sintomas. E aí vem falando, acho que seria seguido, né? Isso. Então, assim, a gente já percebeu aí uma série de alterações. A gente está falando de dopamina em excesso, né? Então, ele não tem mais esse controle emocional. Ele fica eufórico da realidade, muito feliz. E aí aquela pessoa que, como eu falei já, que é o mais animado da turma, aquela pessoa que anima toda a turma, aquela pessoa que quer ser visto por todos, aquela pessoa que de alguma forma ele é a animação da plateia, né? Então ele, na realidade, tem muitos comportamentos que são anormais, né? E isso com relação ao alto nível de dopamina. Então é justamente nessa hora que o psiquiatra ele traz um ajuste na questão desse nível, tá? Na questão trazendo esse medicamento. Então você viu, muito afetiva, muito sociável, muito amigável, muito alegre. Então não existe você estar numa crise igual a gente está com essa alegria toda. Não existe você estar vendo uma guerra igual a gente está vendo aí, vendo pessoas morrendo com Covid todo dia, né? O mundo passando aí, na realidade, muitas pessoas sem emprego. Está difícil viver no planeta Terra. E ver essas pessoas com essa felicidade toda, não seria um pouco estranho, né? De onde é que vem essa felicidade? Essa felicidade, doutor, seria exatamente como? No caso, essa pessoa está o tempo inteiro festejante mesmo, fala alto e então, se ele não tem muito. controle, né? Tudo em excesso. Por exemplo, eu estou conversando com você aqui, eu falo 1000 palavras, tal, e aí traz vários conteúdos, daqui a pouco muda de assunto. E aí, Ruth, beleza, tudo bem, tal, e aí, gente, entendeu? Aquela alegria toda que ninguém tem, entendeu? Viver é sofrer, é o que a gente tem em toda a história da vida. Viver é muito difícil, é uma tarefa difícil, tá? Tem gente que diz, puxa vida, que vida difícil. Quando eu conserto uma coisa, quebra 2, 3. Quando eu acho que vou me dar bem, puxa vida, tudo dá errado novamente. E aí assim, a vida não é isso. A vida, a gente está tentando todo dia colocar uma pecinha no quebra-cabeça. E às vezes quando a gente pensa que terminou de montar, logo desmorona tudo e você começa tudo novamente. E a vida não tem esses motivos, até mesmo porque nós somos pessoas tristes, isso é comprovado. A gente vive em busca da felicidade e a gente vive em busca de, na realidade, ausentar essa tristeza, tá? E rir desnecessariamente não vai consertar a nossa vida, tá? Ou seja, eu tenho 1000 problemas e de repente eu estou dando várias risadas. Eu posso enganar todos, mas eu mesmo não me engano, porque eu sei que minha vida está muito ruim, eu estou muito triste, tudo está errado. Eu chego lá fora, eu banco o feliz do planeta Terra, entendeu? O sorriso, minhas falas, tudo. Então, não é assim, a vida não é assim, a vida não é fácil para ninguém, todos sofrem, só muda o sofrimento. E às vezes eu ouço um discurso assim, nossa, parece que todos os sofrimentos só vieram para mim, eu sou o ser humano que sofro mais. E às vezes o que é o seu problema? Ah, é porque eu não passei lá, fiz uma prova, sabe? Ok, é triste, a gente respeita, isso tem um peso para essa pessoa,
Mas chega outro que diz, poxa vida, eu perdi o irmão, eu perdi meu tio, roubaram o meu carro, não sei quem foi atropelado, fui traído, arrumei outro relacionamento, não deu certo, a pessoa fugiu com tudo que eu tinha, eu sobrei só... O que sobrou para mim foi a chave da casa, mas eu estou por aqui. Aí você vai assemelhar, poxa vida, de quem é o problema que foi maior, entendeu? Mas não tem problemas maiores ou menores, entendeu? O que traria, doutor, por exemplo, essa questão de aquela pessoa sente menos dor, é menos frustrado, ou, por exemplo, você falando sobre o primeiro caso de uma prova, né? Sim. Tem aquela pessoa que tirou, sei lá, 9,5, não tirou 10 e está chorando, porque queria ter tirado um 10, se cobra muito e está sofrendo, e acaba desistindo no meio do caminho. Muitas pessoas que eu conheço hoje começam uma faculdade, encerra. Aí começa outra faculdade, encerra também de novo, não é o que gostou, não é o que queria, e aí vai encerrando. Tem pessoas que já fizeram 20 concursos para passar em um, ele continuou. O que seria, por exemplo, aí uma dica para a pessoa ter realmente mais resiliência, mais continuidade, né? Porque o sofrimento existe para ambas as pessoas. Eu tenho certeza que o cara que fez 20 provas sofreu também. Isso. Mas o que é que traz nele mais energia de continuar e a outra pessoa bateu ali o pé, ficou frustrado e desistiu na primeira tentativa? É a esperança e essa palavra que você falou, resiliência. Na realidade, ele está pronto para perder. Isso vem até mesmo de pessoas que nunca escutaram não da família. São filhos que não aceitam o não, ou que não ouviram o não. Foram sim o tempo inteiro para tudo. E aí, quando ele recebe um não na prova, que não passou, a frustração dele é terrível. Tem pessoas que dizem, puxa vida, né? Eu já sofri tanto, que para mim agora, se cair um tijolo ou virar um caminhão de tijolos na minha cabeça, para mim tanto faz. Entendeu? Então essa pessoa que diz, já levei tantas pedradas que agora... pode até vir uma é como caçamba se fossem os anticorpos, né? Que a gente vai ganhando ao longo da vida. Isso. E vai ficando mais forte. Então, tem pessoas que a vida difícil e o sofrimento torna ela uma pessoa muito legal, muito resiliente, muito pronta para a vida, né? Uma pessoa que luta pelos seus objetivos. E tem outra pessoa que não aceita perder. E essa pessoa é a que sofre muito, que se frustra com facilidade, é uma pessoa que tem muita possibilidade de desistir fácil das coisas, de não alcançar os seus objetivos, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter foco, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve para você. Então, você precisa ter foco, objetivo e entender, nem tudo que você fizer vai dar certo. Tá bom? Mas continua, gente. A história de Thomas Edison. Alguns dizem 170 ou 145 vezes, outros falam 2.000 vezes. A gente não sabe por certo, tá? Vamos dizer que foi 146 vezes que ele tentou fazer a lâmpada e deu errado. E alguém chegou para ele e perguntou, nossa, você tentou 146 vezes fazer a lâmpada e errou? Ele disse, negativo. Eu aprendi 146 formas que não se deve fazer uma lâmpada. Eu não errei nada. Eu estava em aprendizado, em desenvolvimento. Cara, que coisa massa, entendeu? Né? Então você que está aí, né, que fez a prova, fez uma vez, fez duas do concurso. Continua fazendo. Se é teu sonho, fazendo. Né? Isso, se é o sonho, se move, se é aquilo que você realmente quer. Você não errou. Você está aprendendo como fazer uma prova de concurso, como ser melhor, como ser mais assertivo. Se prepare mais, se capacite mais. Você vai conseguir. Com certeza. Vamos voltar lá para as perguntas. Eu tenho aqui o Pedro Lucas dizendo, estou aqui no Maranhão, Imperatriz, adorando o programa. Que coisa boa, Pedro Luiz. Muito obrigado. Micaele Melo falando, como sempre, Dr. Marcílio surpreende a todos. Cada vez mais que... ser humano tão especial, tão incrível, que profissional incrível, parabéns, Deus te abençoe grandemente sua vida. Nossa. Pedro Lucas falando quantas verdades, olha só. Nossa, Gente, tem gratidão maior do que você ouvir, né, esses textos que você leu. Muito obrigado, Micaele,
Muito obrigado. O nome dele é... Pedro Lucas também. Pedro Lucas, muito obrigado. E a Micaele completa aqui, ó. Se eu pudesse, eu passaria o dia inteiro ouvindo o Dr. Marcílio, pois suas palavras são demais. Eu Nossa, concordo. se tivesse balões aqui, a gente ia estourar agora. É verdade, é verdade. Muito obrigado mesmo. Aí ela falou aqui, olha... Queria que todos os dias tivesse programas com o Dr. Marcílio. Vamos falar com a produção, o dono Josa Costa. Vamos aumentar o negócio do cachê aqui, que nós fica, não é não? Fica aqui. Tá tudo isso. certo. Carla Soares falando assim, olha, em breve o Dr. Marcílio estará na Frazon Web, no programa Encontro com Mulheres, trazendo um tema muito importante também para ser explicado. Verdade, Carla? Isso, eu fui convidado para falar Que sobre coisa autismo nessa TV. Olha. Está marcado aí para o dia 11. Forte abraço aí, como é o nome dela? Carla. Carla Soares, Carla Soares. da Frazon Web, vai estar com Libânia também? Libânia também. Um cheiro, Libânia, Deus te Boa abençoe. noite aí para vocês aí. Muito obrigado pelo convite, desde já. Com certeza, TV Web, Frazon Web de Saloá, tá certo, pessoal? Micaele Melo é um grande profissional, Carla Soares botando palminhas assim, aqui em cada erro um novo aprendizado, realmente. Muito bem, Carla, uma boa noite para você. Pedro Lucas falando, na verdade é na Vera Lúcia que morava em Saloá. Não entendi porque talvez eu tenha perdido alguma mensagem lá em cima, tá, Lucas? Micaele falando, meu nome é Micaele. Ah, é Michele. Daqui de Paranatama. É que ficou Michele. Errado. Ah, pois um cheiro, Michele, foi mal. Michele, forte abraço para você. Ela falou aqui, sou sua fã. Muito a Michele obrigado. falou assim, olha, vou consertar o meu nome, Dr. Marcílio. Sou Michele, a comadre de Zefinha. Ah, eu sei. Michele, forte abraço para você. Um forte abraço mesmo. Para Zefinha, para todos, para todo o pessoal de Paranatama. Tá bom? Doutor Marcílio. É meu lugar. Assim embora. Tá quase se mudando para cá, gente. Doutor Marcílio, me fala qual a maior frustração que sofre um bipolar. O cara é bipolar, desses teus atendimentos, quando você tem passado vendo essas pessoas realmente, ou que acha que tem, né, ou que realmente se encontra com um quadro de bipolaridade. O que é que mais frustra essa pessoa? Na realidade, é os próprios atos, os próprios comportamentos que geram tristezas. Ninguém quer chegar e dar um murro em uma mesa e quebrar as coisas. Ninguém quer olhar para a mãe e falar, você é chata, você não vale nada, eu não gosto de você, sua velha chata. E o bipolar olha para a mãe, para o pai, para o irmão, para mim, para quem precisar e fala isso. Gente. Entendeu? Não isso gosto só da por sua conta cara. De uma frustração naquele momento. Depois passa. Isso. Depois e ele passa. se arrepende. Você é a mãe mais linda do mundo. Você é a mãe mais linda do mundo. Você é a princesa mais linda. E eu te amo. Entendeu? Então, assim, para ele é um sofrimento. Todas as pessoas que têm um transtorno, ele sofre e ele, na realidade, leva também outras pessoas a sofrerem. Que justamente a gente pode pegar esse tema aqui agora, aproveitar essa fala para falar do nosso próximo programa. Nós vamos falar sobre quem cuida precisa de cuidados. É muito importante, gente. E lembrando aí que a gente não acabou com aquele nosso momento de mandar vídeos para o programa O Psicólogo Responde, porque daí o psicólogo vai estar muito mais perto, vai estar vendo aí olho no olho, sentindo a vibração da voz de vocês também. É diferente essa pergunta quando vem no vídeo, né, doutor? Muito diferente, é muito bom, você vai participar aí, a gente vai te olhar, te conhecer, né? Você pode estar fazendo parte dessa programação, porque todos vocês são importantes. Se não fosse vocês assistindo aí, não teria sentido eu ficar falando sozinho aqui com a Ruth, não é isso? Com certeza. Então você é de extrema importância, a sua audiência é de extrema relevância para nós, então você é muito especial. É justamente por isso que a gente faz essa programação, para te trazer informações, para dizer que você é importante, para dizer que você tem um valor, para te dizer que você tem sim capacidade de viver melhor, de ter uma vida emocional de qualidade, de viver na sociedade, de almejar e conseguir os seus objetivos, de você ser uma pessoa sociável, você falar melhor, você se socializar melhor, isso vai abrir portas.
pessoas com o seu nível emocional saudável, ela tem grande probabilidade, maior probabilidade de conseguir empregos, de conseguir conquistar os seus objetivos, de desenvolver coisas melhores, com mais capacidade do que pessoas que não estão saudáveis emocionalmente. Portanto, a saúde emocional, olha só o que eu vou falar. Uma pessoa doente, ele, na realidade, traz sérios danos para a saúde emocional. E uma pessoa sadia que não tem a saúde emocional de qualidade, ele adoece o corpo. Olha só como estão ligados, né? Entendeu? Porque isso na psicossomática, todos os meus comportamentos, todas as minhas frustrações, o meu corpo vai sofrer todas as minhas frustrações. Ele vai sentir e vai desencadear patologias, doenças, tá bom? Muito sério isso. Isso. Olha só, pessoal, trazendo aqui, né, de alguém que mandou a mensagem aqui, olha, animais de estimação podem ser bipolares? Os pesquisadores psiquiatras da Universidade de Manchester, na Inglaterra, disseram que, apesar de suas descobertas, os animais de estimação não foram considerados nem incorporados aos planos individuais de saúde mental. As amostras de 54 adultos, 24 dos quais tinham animais de estimação, todos tinham diagnósticos de transtornos. No caso, os adultos que tinham, né, diagnósticos de transtornos, espera aí, 25 dos quais tinham animais de estimação, todos tinham diagnósticos de transtornos bipolar ou esquizofrenia. No caso, quem tinha a esquizofrenia eram as pessoas, era isso? E não os animais, né? Tá, então fica muito bem constatado que animais não têm. Então, legal, gente. Ainda não foi descoberto, gente. Pode ser que tenha, tá, mas ainda não se tenha. sabe. Então, eu não trouxe informações falsas, entendeu? É verdade. É melhor você falar, eu deixo para depois do que você bancar o sabe tudo e falar bobagem. Até porque aqui, no caso, ou sabe, pessoas, fala, né? ou não fala, É entendeu? verdade. Vilma falando aqui, olha, esse novo tema vem bem a calhar para nós professores, não é, doutor Marcílio? Quem cuida precisa de cuidado. Será um show, mais um tema excelente. A Vilma é professora. Gente, tem que trazer a Vilma para aqui, para o programa. A Vilma é professora, ela tem um conhecimento fora do normal. E continua o tempo inteiro e mesmo assim buscando, ela está né? sempre nos assistindo e nós vamos falar sobre isso. A gente, na realidade, nós vamos falar sobre todos os profissionais, professores, médicos, o psicólogo, todos. Pessoas que cuidam de pessoas que têm problemas emocionais, esse precisa de cuidados. Esse aqui precisa mesmo. Aqui precisa, mais ainda, todos precisam. Mas pessoas que cuidam de pacientes que têm bipolaridade, esquizofrenia, depressão, ansiedade, qualquer tipo de transtorno, uma pessoa que é alcoólatra, vícios, drogas, todas essas pessoas precisam. E a gente agora pode abranger para todas as profissões também que cuidam, eles precisam de cuidados, tá? Então, com certeza. Quem deve procurar o psicólogo? Todo mundo. Todo mundo, concordo plenamente. E o psicólogo precisa procurar o psicólogo. E quando necessário, o psicólogo deve procurar também o psiquiatra. Na verdade, é uma questão saúde mental, todo mundo que tiver mente, né? Isso. Todo mundo que tiver aí, transtornos ou não transtornos, para melhorar realmente a nossa saúde mental, tá certo? Isso. Vamos trazer a nossa última mensagenzinha aqui, trazendo a fase eufórica, né? Pra gente dar uma concluída sobre o assunto de bipolaridade. Vem falando aqui, ó, no estágio de euforia, a pessoa tem um pensamento acelerado e acaba fazendo gastos excessivos nas compras, podem fechar maus negócios e justamente por achar que é uma pessoa especial, tem mania de grandeza. Claro, mania de grandeza, que a gente poderia falar até delírios também, né? Delírio. Ele acha que é dono de tudo, então vou levar e aí a conta do cartão, como é que fica? Isso, Aí eu já vi casamentos sendo destruídos por contas absurdas. Isso, entendeu? Então, assim, ele está nessa fase, a gente está falando sempre, vem falando o tempo todo dessa questão de excessivo. Você já percebeu que é excessivo,
ele tem esse descontrole emocional para mais. Ou seja, esse nível de dopamina, na realidade, faz com que ele fique acelerado. E a gente está falando sobre mania de grandeza. Aquele tema que a gente falou, né? A gente já pautou. Por exemplo, eu sou o presidente, eu vim com uma missão, eu vim resolver uma questão muito grande, eu vim salvar o mundo, eu sou Jesus Cristo, eu tenho uma missão de Deus, eu vim porque eu vim cumprir com isso. Ou eu sou a pessoa mais importante dessa cidade, eu sou jornalista, eu sou médico. Né? Essa pessoa sempre se espelha em alguém muito famoso. Eu sou o dono do banco, né? Gente, eles não querem qualquer coisinha não, é um negócio bem sério mesmo. Isso, entendeu? Essa bipolaridade, quando traz isso, porque existem outros traços que não, né? Quando ela traz já esses traços, é porque essa pessoa já está numa fase de extrema bipolaridade mesmo. Isso, a gente está falando aí um episódio depressivo, com delírio de grandezas, né? Está falando aí já que ele está entrando na fase da mania, entendeu? Fase da eufórica, que é a euforia, né? Então ele tem algumas fases do surto. Então assim, são várias fases que ele passa. Ele vai desencadear vários sintomas. Então assim, gente, só para a gente concluir e agradecendo por todas as pessoas que estiveram aí, que estão aí até agora, nos prestigiando, ouvindo, nos acompanhando, né? É muito sério. A gente precisa parar com essa questão de ficar rotulando as pessoas. Isso não é saudável. Sim. Isso gera muitas inimizades. Isso gera muito desconforto. Por exemplo, a gente precisa entender que as pessoas, eles têm o direito a gente cobra que as pessoas sejam felizes o tempo todo. A gente cobra que as pessoas fiquem rindo o tempo todo. A gente cobra que as pessoas sempre nos tratem bem, que estejam todo dia bem legais, saudáveis. Não é assim, gente. Respeitar o outro é você entender que o outro também pode ficar triste, né? Você ninguém entender, é de ferro, né? Ninguém é de ferro, né? Todo mundo sofre, todo mundo tem suas decepções, suas frustrações, todo mundo tem suas tristezas ocultas, né? Suas questões mal resolvidas. E aí, é assim, gente. Gente ferida causa feridas. Pessoas feridas ferem. Pessoas sofridas também fazem outros sofrerem, né? Então, assim, vamos respeitar o espaço do outro. Vamos respeitar a dor do outro. Talvez para você não significa nada, mas a dor do outro é só dele. Não tente minimizar a dor de alguém. Também não queira trazer patologias ou trazer rótulos para uma pessoa que está sofrendo por determinados problemas, tá bom? E isso é muito saudável, muito terapêutico. Isso traz saúde para todas as pessoas do ciclo. Tente ser gentil, tente agradecer mais. Olha só, seja gentil, agradeça e faça o bem, sem esperar retornos, tá bom? Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Faça o bem sem esperar retornos. Não faça nada esperando retornos. Não faça nada esperando algo em troca, tá? Tudo o que você fizer, faça livre, porque é a sua personalidade, porque é a sua essência, porque é a tua conduta, porque é o teu caráter. Quando você fizer assim, a vida dá certo. Quando você fizer as coisas com relação de troca, esperando algo em troca, esperando que o outro te retribua de alguma forma, você tem uma grande predisposição a ser uma pessoa frustrada ou que irá se frustrar. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Olha só, a Vilma falando aqui. Doutor Marcílio, obrigado pela gentileza de suas palavras. Você é um profissional incrível. Deus te abençoe. Muito obrigada, Vilma. Olha só, pessoal, nosso programa já está em quanto tempo, produção? Olha aí, já está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham realmente compreendido, tirado muito aí, né? Eu, por exemplo, realmente, doutor, você fez cumprir. Realmente, bipolaridade vai muito além, né? É um caso muito sério. Imagina que o psiquiatra passou lá vários meses acompanhando o paciente para poder dizer, e eu dizendo que alguém é bipolar?
Quem sou eu na fila do pão, né, doutor? Para mim poder trazer essa palavra tão forte para a vida de alguém. E eu também, entendeu? Jamais, a gente começa a falar brincando, né? No meu caso, eu falava brincando de algumas situações, de alguém que realmente teve algum tipo de surto e eu rotulei, mas se o psiquiatra, que é o psiquiatra, ele passa um tempo ali avaliando e estudando, imagina eu acompanhar um único episódio e já querer trazer essa coisa tão pesada, tão forte para a vida de alguém. Então, que fique essa experiência de vida para vocês em casa, também trabalharem isso, não só nessa questão de bipolaridade, mas que a gente espalhe para todas as outras áreas da nossa vida, né? Para não rotular ninguém nunca e sobre nenhuma hipótese. Na verdade, a gente só pode falar da gente mesmo, porque é a gente que se conhece, né? Isso. E às vezes não. Às vezes a gente tá tão ali, a gente não sabe da nossa capacidade, que a gente vai conhecendo dia após dia, até porque o ser humano é extremamente imutável, estamos em aprendizado o tempo todo. Isso. Então, se caso vocês aí estão vivendo a vida de vocês também, às vezes a gente erra, às vezes a gente dá uma frustrada em alguma situação, se perdoem e sigam mesmo, que a nossa vida ela é uma jornada maravilhosa, encantadora e está só começando, né? Viva a vida e assine o canal Zara Mix, tá bom? Eita, isso mesmo. Cada vez você estará mais informado, vocês ficarão mais informados, né? A gente tem aí muitas programações belíssimas, a programação da Zefinha, a programação do futebol, a programação aí de vida de valores, e está vindo outras programações. Forte abraço, Josa Costa, forte abraço para todos que compõem a TV Zara Mix, o pessoal aqui da produção, os meninos, Giovana, né? E Diego, um abraço. Giovana e Diego, né? E é isso, gente. Vocês, aquele abraço do psicólogo Marcílio e da Ruth Arelli. Muito